Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou voltar a falar sobre o famigerado tarifaço do Donald Trump, que foi imposto a mais de 100 países mundo afora, com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergências Internacionais, uma lei norte-americana que, teoricamente, lhe daria poderes para isso. Mas fazendo uma analogia, por exemplo, com as tentativas de golpe ou golpes fracassados, tipo aquele do dia 8 de janeiro de 2023, que foi um verdadeiro fiasco, cujos principais articuladores e também a massa de manobra foram capturados, não todos ainda falta uma boa parte, capturados, julgados, com direito amplo de defesa e condenados. Até o principal beneficiário foi condenado a 27 anos e 3 meses e já está cumprindo pena. Então, desculpa aí as notificações que estão chegando, é porque eu acabei de ligar o aparelho agora. Então, voltando ao assunto, a Suprema Corte norte-americana acabou protagonizando uma das melhores notícias deste ano de 2026. Ainda estamos no começo do ano, e foi exatamente quando ela derrubou os tarifaços impostos pelo Donald Trump de forma escandalosa, agressiva e absurda, inclusive, né? Todos nós sabemos disso. Contra o Brasil, o tarifaço chegou a 50%, contra a China chegou a 145%, enfim, um verdadeiro absurdo. Depois os ânimos se amainaram, ou seja, traduzindo, o Trump foi obrigado a recuar e caíram para patamares bem mais baixos, da casa de entre 10% e 30% na média. Mas mesmo assim, como a Suprema Corte entendeu, com base na Constituição norte-americana e nas outras leis ordinárias norte-americanas, que realmente o presidente não tem autoridade, não tem legitimidade para aumentar ou criar impostos. Ele pode pedir, mas quem decide, quem dá a palavra final é o poder legislativo, assim como acontece no Brasil e na grande maioria das democracias mundo afora. O poder legislativo nada mais é que o Congresso Nacional norte-americano e o Senado norte-americano, assim como no Brasil também. Então, e como se isso não bastasse, muito provavelmente o governo norte-americano vai ter que devolver alguma coisa entre 120 e 175 bilhões de reais para os países onde houve algum tipo de cobrança de tarifaço acima do que a lei determina, ou seja, acima do que era praticado usualmente. Em contrapartida, como era de se esperar, evidentemente, no mesmo dia o Donald Trump, assim que tomou um refresco, uma água ali depois de levar o susto, até porque ele soube dessa notícia através de um bilhete que lhe entregaram durante um discurso que ele estava fazendo no evento. Ele, num primeiro momento, manteve as tarifas de 10%, até porque a outra lei norte-americana permite que o presidente possa criar, entre aspas, ou arbitrar esse tarifaço de até 10%. Na verdade, permite até 15%, mas num primeiro momento ele arbitrou para 10%, depois quando ele sentou com seus assessores e descobriu que ele poderia fazer isso com limite máximo de 15%, então ele aumentou em mais 5%, mantendo esse novo tarifaço de 15%. Só que a lei também determina um prazo máximo para a cobrança desse tipo de imposto sobre importações, que é de 5 meses. Então, exauridos os 5 meses, vai ter que ser zerada essa cobrança. E muito provavelmente a Suprema Corte norte-americana vai derrubar isso também, porque ele fez isso como se fosse uma
uma contramuqueca, uma contrapartida, ou uma represália, até porque ele disse que estava muito envergonhado dos membros da Suprema Corte, dos quais são 9 no total, ele havia indicado 5. Só que dos 5 que ele indicou, só 3 votaram a favor dele. Os demais votaram contra, formando fila com os outros indicados pelos democratas. Ou seja, ele foi derrotado por 6-3. Tinha 4 membros indicados pelos democratas, 5 por ele, só que os 5, felizmente, para o bem geral da nação, principalmente dos Estados Unidos, evidentemente eles defenderam a Constituição e o povo e os interesses norte-americanos, diferentemente do Trump, que apesar do discurso de defender os interesses norte-americanos para fazer America Great Again, ou seja, América Grande de novo, na verdade ele está isolando uma política populista, isolacionista, estúpida, bastante estúpida, medíocre até, de tão estúpida que é. Ele está isolando os Estados Unidos, ele está todo mundo em polvorosa e todo mundo evidentemente se armando no bom sentido para diminuir a dependência da economia norte-americana, a dependência inclusive das exportações para os Estados Unidos e até o Brasil, que tem um governo relativamente medíocre, também está conseguindo isso com um relativo sucesso, evidentemente. Tá certo? Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, na verdade, dessa novela mexicana, até porque envolve o México, que foi um dos principais atingidos pelo tarifaço norte-americano, assim como o Canadá, ou seja, nem os vizinhos ele respeita, ele parece o Putin, que invadiu a Ucrânia há quase 4 anos, agora dia 24 de fevereiro vai completar 4 anos, e é um país vizinho, ele quer porque quer tomar 20% do território ucraniano, mas isso é um outro assunto que já foi também explorado aqui sob diversos ângulos neste canal. E vamos continuar falando sobre isso até que a guerra cesse, até que volte a reinar a paz entre aqueles países, tá bom? E o Trump, pelo visto, ele só daqui para frente ele só vai ladeira abaixo. E o lado positivo disso tudo é que, diferentemente da Suprema Corte venezuelana, que estava no bolso do Maduro, que hoje está preso nos Estados Unidos, a Suprema Corte norte-americana mostrou que ela ainda respira democracia e está em defesa, sim, do povo norte-americano, dos interesses norte-americanos, mas também da lei, da ordem, da justiça, da democracia, enfim, dos verdadeiros valores que norteiam o nosso mundo. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.